Olá, queridos e amados irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós teremos a parte número 2 da lição que aborda o tema sobre o Espírito Santo. Hoje nós estudaremos então sobre a divindade do Espírito Santo. E os nossos objetivos para a lição de hoje, amados, são conhecer sobre a divindade do Espírito Santo e também entender como ele age na nossa vida para a nossa salvação. Amém, queridos? Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe através do Espírito Santo o estudo do dia de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor está conosco, Pai. Através do teu Santo Espírito, o Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui, nos guia. Portanto, Pai, dá-nos entendimento nessa aula sobre os propósitos dessa lição. Ensina-nos corretamente, Pai, sobre a divindade do Teu Santo Espírito e mostra, Pai, a nós os caminhos que nós devemos seguir para andarmos na Sua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados. Para nós começarmos, então, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ele nos diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glórias a Deus, amados. Bendito seja o Senhor. Para início de conversa, então, vamos ver aqui o seguinte, amados irmãos e irmãs. Na aula passada, nós entendemos e estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos, amados, como o Espírito Santo se relaciona com cada um de nós e como ele age, quais são as atitudes pessoais que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Nós sabemos agora que o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, não é apenas as características de uma pessoa humana, mas também, amados, que essencialmente o Espírito Santo é Deus. Assim, ele é digno de toda a nossa adoração e obediência. Nós sabemos também que a divindade do Espírito Santo nos foi revelada em parte pelos nomes que Deus atribuiu a ele. Veja, por exemplo, em Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Glórias a Deus! No segundo versículo da Bíblia, que Deus o identifica como Deus, logo no início, no começo de todas as coisas. Deus deixa claro a nós, amados, que o Espírito Santo é Deus. Também o identifica como Deus em Gênesis 6, versículo 3, dizendo assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Quando Deus diz, afirmando que o Espírito Santo é dele, de Deus, do próprio Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nessa primeira nossa fala, nós podemos perceber que a divindade do Espírito Santo o associa, o coloca como parte da santidade, porque Deus é santo e essa é a natureza do Espírito Santo de Deus. Seguindo aqui o assunto, queridos, nós vamos explorar alguns pontos muito importantes que vai clarear o nosso entendimento acerca da divindade do Espírito Santo. Esses pontos importantes são sobre a santidade, sobre a trindade e sobre a obra do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas e na criação. O primeiro ponto a ser abordado é sobre a santidade do Espírito Santo de Deus. Podemos perceber, amados, que a santidade do Espírito Santo é também indicada por alguns atributos. Primeiro, o atributo do Espírito Santo Consolador. Em João 16, versículo 7, a palavra nos diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem o atributo de Consolador. Ele também tem o atributo da verdade, o Espírito da verdade. Em João 16, versículo 12, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ser. O Espírito Santo, amados, é o Espírito da verdade, a verdade eterna, que é a vida eterna também. O Espírito Santo, amados, em João 2,20, nos diz que e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O Espírito Santo do Senhor Deus, como em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Maravilhoso, amigo, o Espírito do Senhor Deus está em nós, operando maravilhas. É sobre o Espírito eterno, em Hebreus 9,14. Nos diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Amém, queridos? Então são alguns atributos que o Espírito Santo de Deus tem e nos revela, que fala sobre a sua santidade, a sua obra em nossas vidas. Um outro aspecto muito importante que nós devemos entender com clareza é sobre a Trindade, o Espírito Santo e a Trindade. Nós falamos, amados, sobre a Trindade até aqui. Mas como entender a fundo essa referência? O que é Trindade? Como o Espírito Santo se encaixa dentro desse conceito de Trindade? Quando nós falamos de Trindade, nós falamos de Trindade, três divindades. Estamos falando de um Deus em três pessoas distintas, todas elas sendo o próprio Deus. E essas pessoas são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo é parte dessa Trindade, portanto, é Deus. Veja a referência do Espírito Santo em Atos 5,3, nos diz que, então Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Em Atos 5,4, declarou, não mentistes aos homens, mas a Deus. Em Atos 5,9, Pedro achou Safira, mulher de Ananias, envolvida na conspiração para tentar o Espírito Santo, quando disse, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Ninguém, amados, discordou de Pedro por aquela afirmação, quando ele mencionou o Espírito Santo como sendo referência de Deus. Outro ponto muito importante que nós vemos aqui é que Paulo, na bênção de Paulo, ele reconhece a divindade do Espírito Santo, em 2 Coríntios 13, 14. Paulo diz, na tua bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Em Mateus 28, 19, Jesus reconhece a divindade do Espírito Santo, juntamente com outras duas pessoas da Trindade, quando ele expressa o seguinte, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mesmo no Antigo Testamento, amados, onde a Trindade não era ensinada como ela é ensinada no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus é reconhecido como Deus. O profeta Jeremias, em Jeremias 31, diz o seguinte: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias revelou ali, através do Espírito Santo, uma nova aliança com o Senhor. Mas ela foi considerada pelo autor dos Hebreus, em Hebreus 10:15, pelo Espírito Santo. Veja, e o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Como vida do Espírito Santo, ou seja, na mesma pessoa da Trindade. Um se referiu ao Pai em relação à nova aliança e o outro se referiu ao Espírito Santo como aquele que faria a nova aliança com Israel. Amém, queridos? São muitas as evidências que nós temos dessa característica do Espírito Santo compondo a Trindade, que é a própria pessoa de Deus. Vejam que o nome Yahvé, Javé, Deus, algumas vezes aparece no Antigo Testamento para identificar o Espírito Santo. Também em Isaías 6:8, ouviu a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Paulo também identificou a sua voz como sendo a voz do Espírito Santo. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, e dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Glórias a Deus! São muitas as referências que o próprio Deus deixou para nós, para que ele pudesse ser revelado através das Escrituras. E todos nós pudéssemos conhecê-lo, não somente na palavra da revelação, mas conhecê-lo em espírito e em verdade em nossos corações. Há outros atributos de grande importância que nós podemos atribuir ao Espírito Santo, que são atributos do próprio Deus, que, como nós sabemos, os atributos de Deus, como onisciência, onipotência e onipresença, podem também ser dirigidos ao Espírito Santo. Veja que a sua onipotência é todo poder, poder total, não há poder maior. Único, única potência de poder. Essa onipotência é vista através da sua capacidade em realizar o que não seria possível. Por exemplo, em Zacarias 4:4, nós temos a palavra de Deus. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Há muitas coisas, amados, que nós não podemos resolver, nem por nossa força, nem pelo nosso poder, mas sim somente pelo Espírito de Deus, que podem ser solucionadas, resolvidas. Isto é poder, isso é onipotência. Outro fator, outro atributo importante é a onipresença, que é a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Deus está em todos os lugares. Deus está comigo, com você e em todos os lugares do mundo. Por exemplo, essa onipresença é reconhecida por Davi em Salmo 139:7, quando ele disse: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E ele diz: Se eu for para o abismo, lá encontrarás. Se eu for para a montanha, lá tu estarás. Deus, amados, está em todos os lugares. Ele é onipresente. A sua habilidade, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro aspecto importante dos três, amados, é a onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas, a sabedoria plena e total de Deus, que é reconhecida
por Paulo em 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12, quando ele nos diz: mas Deus nos la revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Mas que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do próprio Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, além dele estar onipresente, ele nos dá a possibilidade, se nós tivermos o Espírito de Deus em nós, de termos as revelações de Deus nos nossos corações. Essa habilidade, amados, é dada ao homem. Desde que o homem tem o Espírito de Deus, ele terá as revelações do Espírito e das coisas espirituais para a sua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus! Conhecer os atributos do Espírito Santo são muito importantes para que nós possamos identificar e entender e termos assim um melhor relacionamento com o Deus vivo, através da sua presença. Onipotente, onisciente e onipresente. Nós teremos essa relação saudável e plena com o nosso Pai Criador. Entendemos um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo realiza a obra de Deus, do Pai Criador. Ele demonstra a sua divindade, como na criação, por exemplo, em Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde o início, desde a criação, o Espírito Santo do Senhor está presente e participa da obra do Senhor. O Espírito Santo, amados, também é ativo na obra da regeneração. Em João 3,5 ele nos diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se referia que nós precisamos nos renascer no Espírito de Deus, para que possamos ter acesso e entrarmos no reino dos céus. O Espírito Santo, amados, esteve grandemente envolvido na obra de Deus durante a vida e ministério do Senhor Jesus. Veja que primeiro, no nascimento virginal de Jesus, em Lucas 1,35, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que há de ti nascer será também chamado Filho de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Quando da descida do Espírito Santo sobre Jesus, em Lucas 4, 14 e 15, ele nos diz: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Assim como Jesus, amados, intercedeu por nós no seu ministério, e hoje intercede por nós nos céus, o Espírito Santo intercede por nós através com gemidos inexprimíveis. Veja em Romanos 8, 26. E da mesma maneira que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus! Podemos também perceber que as Escrituras é obra do Espírito Santo, pois foram escritas por homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A profecia de Deus é isenta de erro, pois ela foi guiada e inspirada pelo Espírito de Deus. Não há erro na palavra de Deus, não há engano, e sim vida e construção de uma promessa que Deus trouxe para nós. Veja em João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciado o que há de vir e fazer. Amém, amados? Amém, queridos? O mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras as utiliza para convencer o mundo, o homem, do pecado, do juízo e da justiça, como ele nos diz em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém, amados? Para nós cristãos, queridos, o Espírito Santo tem o seu ministério e nos ajuda a cada dia a entender a Bíblia, a compreender as palavras, a interpretar a palavra de Deus. A revelação da Bíblia e da palavra do Senhor vem pelo Espírito de Deus. O Senhor nos diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus sobre a qual todos nós estamos assentados. Veja em 1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, pelo Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus, amados. Bendito seja o Senhor pela palavra, pelo Espírito de Deus, pelo conhecimento do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, queridos, partindo aqui para a conclusão da nossa aula de hoje, podemos observar em Romanos 8:14 que a palavra de Deus nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Assim, queridos, nós entendemos que a nossa vida é guiada, deve ser guiada pelos passos do Espírito Santo em cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus. Quando cremos, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, os nossos passos, a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Entendemos então que por ser uma pessoa divina, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é perfeitamente capaz de nos conduzir, nos guiar e nos direcionar em uma vida de perfeição cristã. Uma vida na qual Deus se agrada de nós, uma vida na qual nós somos usados para levar o Evangelho, para transformar pessoas e salvar vidas onde Deus nos enviar. Porque Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Ele possui a capacidade sobrenatural que vem do próprio Deus de nos ajudar e vencer as dificuldades, as vicissitudes, as tentações da vida, os problemas, tudo aquilo que muitas vezes serve de obstáculo para nós crescermos na nossa fé, para nós nos tornarmos criaturas do Senhor. O Espírito Santo está nos falando, Ele está intercedendo por nós, está fazendo a tua boa obra. Por isso, queridos irmãos, nós podemos servir a Deus completamente, pela obra do Senhor, pela vontade dEle e pela presença do Espírito Santo em nós. E por Ele ser uma pessoa, amados, Ele pode ser obedecido, respeitado plenamente, adorado, porque Ele é o próprio Deus no Espírito Santo que fala conosco. Por isso, Ele deve ser obedecido de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que o Senhor Deus se revele plenamente a nós, humanos, que fomos criados para sermos imagem e semelhança daquele que nos criou. Amém, queridos? Glórias a Deus! Esperamos que com essa segunda parte, você, amado irmão e irmã, possa ter tido um entendimento um pouco melhor sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Foi para isso que nós trabalhamos. Se você não entendeu direito, volte, assiste novamente a aula. Ela tem um teor muito educativo que nos leva a despertar para termos uma vida e um relacionamento com o Espírito Santo de Deus que se fez para nós, que se revelou a cada um de nós. É um grande passo que nós damos quando nós temos o entendimento e o relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que nos leva à intimidade e ao crescimento pessoal com o Senhor Jesus nas nossas vidas.
Amém, amados? Nós agradecemos pela sua presença na Escola Dominical. Esperamos que você tenha caminhado nessas 2 aulas e que o Senhor possa trazer muitas revelações através do Espírito Santo na sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe, um bom domingo e até a próxima aula. Um abraço.